queridos amigos. É com alegria que estamos novamente aqui no nosso espaço virtual da Casa de Francisco para um momento de exposição. Que nós, desde já, sejamos envolvidos pela espiritualidade amiga da nossa casa, nos nossos lares, para que esse momento seja bastante proveitoso para todos nós. Hoje, o nosso estudo será conduzido pelo companheiro Jorge Elahad. Ele é estudioso do judaísmo e do Velho Testamento e ele é vinculado à Federativa de Rondônia. E ele nos brindará com o tema Os 10 Mandamentos. Nós desde já agradecemos ao companheiro a sua disponibilidade para gravar esse estudo para todos nós e já solicitamos à nossa espiritualidade amiga que o envolva sempre. E para continuarmos neste momento inicial, nos ambientando, nos tranquilizando para esse momento de estudos, nós vamos ler uma página hoje do livro Assim Vencerás. É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem intitula-se Na Execução da Divina Lei. E assim diz: Amemo-nos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar ninguém. Trabalhemos com alegria, servindo a todos, em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim, estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Então, meus amigos, após essa leitura, eu convido a todos a fechar os nossos olhos e com as nossas mentes asserenadas, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador misericordioso e ao nosso Divino Mestre Jesus, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui neste momento, com saúde, com disposição, para mais um momento de aprendizado. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, inclusive pelos momentos de dificuldade que nos fazem crescer, nos fazem melhorar a cada dia. Pedimos, Senhor, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, para que nos dias mais difíceis possamos nos lembrar de que Tu, Mestre Jesus, nos aguarda num futuro melhor. Rogamos à espiritualidade amiga que envolva todos os nossos irmãos em humanidade, que neste momento sofrem dores do corpo e dores da alma. Que a misericórdia celeste estenda seu manto sobre todos nós. E que possamos seguir caminhando na certeza de que um mundo melhor nos aguarda. Agradecemos
pelo companheiro que hoje nos brinda com estudo, trazendo o alimento do nosso espírito. Que possamos aproveitar este momento o máximo possível e que também possamos, ao término da palestra, nos esforçar cada vez mais para colocar em prática os ensinamentos que recebemos. Muito obrigada por tudo, ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa palestra para todos. É um prazer muito grande estar na presença de todos nesse momento, para que nós possamos tratar de um dos assuntos mais interessantes que o Espiritismo tem, que é sobre as revelações espirituais, sobre as revelações religiosas que já tivemos a oportunidade de receber no curso da nossa história. Dentre as revelações que constituem aquilo que é a base do pensamento religioso que a nossa humanidade possui, nós poderíamos separar essas religiões em duas grandes classes. As revelações universais, que têm como objetivo, como meta, atingir a humanidade como um todo, e as revelações regionais, que são destinadas a um povo, a uma região, a um momento particular de uma determinada área do planeta, sem a pretensão de atingir o mundo como um todo. As revelações, portanto, são divididas nesse tipo de situação porque a Terra recebeu, logo no começo da sua história, um conjunto grande de entidades espirituais que não faziam parte do processo natural evolutivo do planeta. Quando a Terra estava começando seu processo de construção da civilização, segundo as obras espíritas, e aqui citamos especificamente a obra A Gênese, que não fala de onde teriam vindo, mas também a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, que diz que essas entidades teriam vindo de alguns locais específicos do planeta, constituindo alguns dos povos mais conhecidos que nós temos na antiguidade. Então, durante um período muito grande, vários reveladores, vários homens extraordinários encarnaram na Terra para trazer informações para esses povos específicos, para essas comunidades de entidades bastante evoluídas e que precisavam se resolver do ponto de vista moral. Esses espíritos já possuíam um grande avanço intelectual e, portanto, receberam revelações bastante complexas, muito profundas até, em comparação com o homem médio do mundo naquela época, que era, na verdade, originário da evolução natural do nosso planeta. A primeira das grandes revelações que nós tivemos em sentido regional para o nosso mundo foi recebida aproximadamente há 5.800 anos, chamados Vedas. É chamado de os Vedas, porque Veda em sânscrito significa conhecimento, e os Vedas eram os conhecimentos. Eles eram 4 Vedas, sendo que o Rig Veda era o livro mais significativo, porque nos trazia o maior conjunto de informações espirituais e continua sendo até hoje estudado. Nele encontramos nitidamente a discussão sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e indicativos com relação à transmigração das almas, o processo dos chamados renascimentos, que a doutrina espírita intitula chamar de reencarnação. 500 anos depois da vinda dessa revelação, nós temos uma segunda revelação extraordinária, também na Índia, onde aconteceu a primeira. É o Mahabharata, um poema imenso que conta a história da Índia antiga e que possui dentro dele 18 capítulos específicos, constituindo uma obra em particular chamada Bhagavad Gita, onde o principal personagem é Krishna. A obra de Krishna também se destina não para a humanidade como um todo, mas para aqueles migrados que chegaram na Terra e que já tinham grandes conhecimentos e que, portanto, podiam mais nitidamente entender aquilo que estava sendo oferecido. Os Vedas, o Bhagavad Gita, portanto, vem trazer informações extremamente preciosas, avançando muito mais do que aquilo que os Vedas apresentavam. Bhagavad Gita em sânscrito significa o canto da imortalidade, porque a essência do Bhagavad Gita é falar sobre a vida após a morte.
é falar sobre os renascimentos, sobre a lei de causa e efeito, sobre como se dá o processo da evolução, as etapas do desenvolvimento do espírito. Ele é extremamente rico, muito interessante, vale muito a pena estudar. E o Bhagavad Gita, portanto, se constitui em uma obra magistral no estudo da questão dos vários renascimentos. Muito profunda, muito completa, trazendo muitos informes preciosíssimos. Às vezes ela nos parece distante, nos parece desconhecida, mas existe uma parte do Bhagavad Gita que certamente todos nós conhecemos. É aquela na qual Krishna se autodefine. Num certo momento da obra, Krishna, ao se definir, diz: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, eu sou o início, o fim e o meio. Esses são conceitos do Bhagavad Gita que estão presentes em uma música do cancioneiro popular brasileiro chamado Gita. Por que o nome da música é Gita? Porque vem de Bhagavad Gita. E o Krishna, portanto, deixa uma informação muito preciosa. Nós temos também Siddhartha Gautama, 600 anos antes do nascimento de Jesus, trazendo uma mensagem também muito profunda, que é uma revelação parcial, vinda para um povo específico. Nós temos mais próximo do Ocidente Sócrates trazendo um trabalho magistral na Grécia. Nós temos Buda foi no Nepal, Sócrates na Grécia. No Egito Antigo tivemos Hermes Trismegisto. Entre os judeus tivemos a recepção da Cabala judaica, com as suas inúmeras questões, seu aprofundamento de conteúdo, como o Sefer Yetzirah, o Zohar, e todo um conjunto de obras que falam abertamente para nós sobre a reencarnação, sobre a vida no mundo espiritual, sobre o processo do autoconhecimento e muitas outras verdades que também são esposadas pela doutrina espírita. Essas revelações, elas são revelações focadas exatamente nesse povo migrado, nessa multidão de entidades muito evoluídas e que precisavam de um suporte para que pudessem voltar aos seus mundos de origem, renovados com novos conceitos na área do comportamento. Além dessas revelações que são de caráter mais regional, mais circunscrito a um povo específico, nós temos revelações de caráter universal. São revelações que, quando foram recebidas, elas poderiam ter alcançado toda a humanidade. Elas não se circunscrevem a um povo em particular, porque o grau de amadurecimento que a humanidade teria alcançado quando essas revelações chegaram até nós são informações muito preciosas e que poderiam ser absorvidas por toda a humanidade. Por isso, elas são chamadas de as 3 revelações universais. A primeira delas é o conhecimento trazido por Moisés de um Deus único e a base do pensamento judaico contido na Torá. Depois, a segunda grande revelação universal é Jesus e o conhecimento do amor apresentado no seu Evangelho. E a terceira das grandes revelações acontece no século XIX, quando, a partir dos fenômenos mediúnicos acontecidos, nós vamos construir, então, um novo conceito de vida a partir das verdades espíritas. Vamos conhecer, então, a reencarnação, a mediunidade, a lei de causa e efeito, a ideia de um Deus único, a pluralidade dos mundos habitados, inúmeras outras informações extremamente ricas que constituem a base do pensamento espírita. São essas verdades espíritas que constituem a grande revelação do momento e que vai ser essencial para o processo de transformação que a humanidade haverá de passar nos anos que estamos vivendo e nos que também se aproximam. Hoje, particularmente, nos compete falar mais de perto sobre a primeira das revelações universais, os 10 mandamentos. Esta revelação, como se sabe, teria sido recebida por Moisés no alto do Monte Sinai, 7 semanas após a saída do povo do Egito. Moisés retira o povo do Egito e depois de uma saga de 40 anos consegue chegar
até a Palestina de volta. Mas foi na 7ª semana após ter saído de Israel, do Egito, que Moisés sobe ao alto do monte e ali recebe as chamadas Tábuas da Lei. Eram 2 placas de pedra onde teria sido esculpido o pensamento da voz que se comunicava com Moisés, entendida como sendo o próprio Criador, mas que a doutrina espírita nos assevera que não era o Criador em si, mas algum espírito de uma alta evolução que falava em nome dele. Esse espírito, então, traz para Moisés 10 mandamentos. 10. Muito curiosamente, esses mandamentos podem ser agrupados em 3 pacotes. Um primeiro pacote constituído de 4 mandamentos, um segundo pacote que tem apenas um mandamento e um outro último pacote com 5 mandamentos. 4 mais 1 mais 5, 10. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos referentes a Deus, ao Criador. Os 5 últimos são em relação ao próximo. E o que está no meio? Quem seria? Os 4 primeiros é o homem com Deus. Os 5 últimos, o homem e o próximo. E no meio, entre os 2, nós temos um outro mandamento, chamado o mandamento com relação aos pais. Por quê? Porque os pais ficam no meio dessa história. Eles estão acima do próximo, mas estão abaixo de Deus. Porque eles exercem uma função como se eles fossem co-criadores. E é por isso que o mandamento que se refere a eles está contido exatamente na transição entre os mandamentos do homem para com Deus e os mandamentos do homem para com seu próximo. Então vejamos os mandamentos que estão postos, chamados de os 10 mandamentos. O primeiro desses mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento. É muito comum as pessoas acharem que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade. Esse é um conceito que se criou depois, quando o cristianismo tentou tratar os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos estudados na lei judaica, que estão contidos no livro de Êxodo, no capítulo 20, quem quiser pode conferir, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então esse mandamento ele vai estabelecer o quê? Um pensamento que é a base da filosofia, da estrutura do pensamento judaico. Hashem Echad, ou seja, Deus é um só. Não existe 2 deuses. Hashem Echad, Deus é um. E quando os judeus dizem que Deus é único, eles estão dizendo uma coisa muito mais profunda do que, de repente, a gente pode absorver pela leitura que fazemos através daquilo que o cristianismo nos oferece. Quando o judaísmo diz que Deus é único, é porque ele é único mesmo, ele não tem outro. Muitas correntes cristãs acabam dividindo o espaço de comando e de poder do universo com uma outra entidade, como se Deus tivesse um rival e esse rival disputassem o cenário do mundo em pé de igualdade. Não é isso que o judaísmo diz. Hashem Echad, ou seja, Deus é único, significa Deus é um só e não tem rival. E uma leitura mais atenciosa da Torá, que é o livro de Moisés, vai nos dar conta de perceber que não existe a palavra Satanás no Velho Testamento. Não existe dentro da Torá nenhuma citação sobre uma potência espiritual que rivalize com Deus. Deus reina absoluto. Hashem Echad, Deus é único, significa não há outros deuses e nem outras coisas que possam se rivalizar com Deus. No cristianismo existe muita tendência de se dizer que como se tivesse uma ideia parecida com a de Zoroastro, com o maniqueísmo, que fala sobre a ideia de que se existe o claro, existe o escuro, se existe o bem, existe o mal, se existe Deus, existe o contrário a ele, e, portanto, essa coisa contrária a Deus é que estaria medindo forças com ele. Costumamos até chamar essa possível entidade pelo nome de Satã,
Só que Satã, em hebraico, não significa um rival de Deus. Satã significa adversário, aquele que se opõe às suas ideias. Qualquer pessoa que se opõe ao que você pensa, que se opõe ao seu pensamento, é por esse fato chamado de opositor, é chamado de inimigo, é chamado de adversário. É este o sentido da palavra Satã. Jamais de dizer que existe um ente espiritual que rivaliza com o Criador e os dois disputam o cenário do mundo. Não. Deus reina absoluto. Não terás outros deuses diante de mim. Nem mesmo o mal pode fazer sombra para Deus. Para os judeus existe apenas um único poder, que reina absoluto sobre o universo infinito, sem nenhum rival, sem nada que se oponha à sua criação, sem nada que estabeleça qualquer tipo de poder, qualquer tipo de possibilidade de que faça para Deus algum tipo de preocupação a presença dessa entidade. Não terás outros deuses diante de mim, nada. Nada poderá se colocar entre Deus e os homens, porque Ele é o soberano Senhor absoluto e único, sem rival e sem nenhuma outra entidade que possa ter algum tipo de atribuição semelhante à dele. Ele reina de maneira absolutamente só. Os judeus têm alguns conceitos muito interessantes, e aqui vale a pena a gente até dar uma refletida. Na Cabala fala-se que existe um conceito que no primeiro versículo da Bíblia está dito: no princípio criou Deus o céu e a terra. E é assim que no Ocidente foi traduzido: no princípio criou Deus o céu e a terra. No original está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo: no princípio criaram os Elohim, os céus e a terra. Elohim, que é o Criador aí colocado, é uma palavra no plural e não é, portanto, Deus. Os Elohim são entidades altamente evoluídas, como se fosse uma espécie de demiurgo, seres de uma evolução absurda, criados por Deus e que promovem a construção dos mundos. Na visão da Cabala, quem construiu a terra não foi Deus, foram os Elohim. Foram espíritos extremamente evoluídos que, reunidos sob o comando de algum deles, promoveu a construção daquilo que conhecemos como sendo o nosso planeta. E eles confirmam essa verdade quando mais à frente, no versículo 26, dizem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então era uma pleiade, é Elohim. Elohim é plural, não é singular, então são vários. E essas entidades, então, altamente evoluídas, tomaram sob sua responsabilidade o dom de poder construir a vida na Terra. E o Criador, onde fica? Nesse conceito, o Criador chama-se Ein Sof, o incriado, o não criado. Ein Sof, segundo essa leitura que os cabalistas fazem do texto judaico, Deus não é o autor da obra. Deus criou os Elohim e os Elohim criaram a terra. Quando nós consultamos a obra A Caminho da Luz, nós vemos mais ou menos isso, quando diz que uma pleiade de entidades espirituais se reuniu nas esferas próximas à Terra para definir sobre o destino do planeta e designou-se então Jesus para ser o seu governador planetário, que, secundado por uma pleiade de espíritos altamente evoluídos que constituíam no seu conjunto a ideia do chamado Espírito Santo, essas entidades em conjunto estruturaram aquilo que nós conhecemos como sendo o nosso planeta. Então, o primeiro dos mandamentos apenas nos aponta para uma razão. Deus, o soberano e absoluto Senhor, reina só e suficientemente sobre todo o universo infinito. Mandamento número 2. O mandamento número 2, que foi trocado dentro
do conceito que o cristianismo coloca, mas o segundo mandamento, na verdade, é: não farás escultura alguma do que há embaixo das águas, nem em cima dos céus, nem diante, nem embaixo das águas, nem em lugar nenhum. Não te curvarás, não te prostrarás diante dela e nem as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Em síntese, não deve haver nenhum instrumento de culto que não seja o próprio Criador. Nessa hora, ele está retirando aquilo que ficou em germe no primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz que não vai ter outros deuses. E agora ele diz que na terra não existe nada que você possa cultuar, considerando que Deus existe. Ele está se referindo não somente aos ídolos de adoração, mas o dinheiro, o poder, o sexo e todas as outras questões que a vida na terra possui, que fazem com que nós nos curvemos diante dela e adoremos como se elas fossem os nossos deuses. Não farás escultura, não te prostrarás e não te curvarás diante delas, é porque as coisas materiais não poderão exercer sobre nós nenhum tipo de autoridade. Nós temos apenas um Senhor a quem temos que prestar culto. E, portanto, não podemos nos distrair com as facilidades que o mundo nos oferece na tentativa de nos iludir e nos afastar do grande e magistral propósito da existência. Então, o segundo mandamento estabelece que não se faça adoração a nada. Não se escolha uma pessoa para adorar, não se escolha dinheiro, não se escolha posição, fama, riqueza, o corpo físico, nada. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Não te distraias pelo caminho. Não cries objetos de culto e de adoração além de mim. Cuida de focar naquilo que é espiritual e não te disperses. Esse é o segundo dos mandamentos. Terceiro mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do teu Deus em vão. De maneira rasa, entendeu-se esse mandamento como se ele estivesse dizendo que nós não poderíamos falar o nome de Deus. E isso acaba acontecendo. Muitos dos judeus evitam falar o nome de Deus exatamente para que não manchem esse mandamento, não descumpram essa regra. E aí foi substituído. Durante um período chamava-se Deus de Senhor, que era Adonai. Só que Adonai também não era bom, porque era muito desrespeitoso ficar falando sobre Adonai a todo instante. Então, ele foi substituído depois por o nome. Shem, em hebraico, é nome. Hashem, o nome. Portanto, os judeus, quando querem se referir a Deus, de maneira assim, bastante comum, eles chamam Deus de Hashem, ou seja, o nome. Olha, o nome, mas qual nome? Aquele nome que não pode ser falado, o nome que não pode ser dito. Hashem. Na Bíblia, nós vamos encontrar alguns trechos em que aparecem 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, como sendo o nome de Deus. E aí fazem várias traduções, dando uma fonética para essas 4 letras. Os judeus não pronunciam essa fonética, preferem dizer Yud, Rei, Vav, Rei, mas eles não juntam essas letras para tentar saber como seria a fala dessa palavra. Porque dizem que nós somos ainda desconhecedores de Deus, nós não entendemos a sua natureza. Então nós estamos na fase pré-silábica, como crianças, que quando vemos essas letras não sabemos juntar. Os judeus não juntam essas letras e não falam o nome de Deus em hipótese alguma. Nós, como cristãos, acabamos usando algumas traduções em que essas palavras já aparecem traduzidas e com um nome específico, né? Mas esse nome não é o nome que os judeus consideram que seja, porque até não está dito qual é. No judaísmo, só se escreve as consoantes, não se escreve as vogais. Então não dá para saber exatamente quais são as vogais que não tem aí para saber como é que se fala essa palavra. Então, eles costumam não falar. Mas isso tudo é uma leitura muito literal do versículo, muito literal do mandamento. Quando se fala que não usarás o nome do teu Deus em vão,
significa todas as vezes que nós nos valemos do nome de Deus para os nossos interesses mesquinhos e pessoais, com o sacrifício das pessoas que acreditam em nós pelo fato de estarmos escudados atrás do nome de Deus. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa de alguém e a pessoa fica olhando se vai poder confiar. Você não confia em mim? Eu sou uma pessoa religiosa. E aí digo, eu sou da igreja tal, eu sou do centro espírita tal, eu sou judeu, sei lá, qualquer coisa do gênero. Quando a pessoa, por algum motivo, se apresenta usando Deus como seu cartão de visita, e na hora que ela faz isso, ela está, na verdade, se prevalecendo dessa condição para os seus interesses mesquinhos, está usando o nome de Deus em vão. O que recomenda o mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Não se prevaleça disso. Não engane as pessoas usando o nome de Deus. Não faça. Pessoas que dentro de templos religiosos utilizam-se da posição de destaque que têm para enganar, para iludir, para seduzir, são formas equivocadas também de nós usarmos o nome de Deus. Ele é tão sagrado nas nossas vidas. A presença dele é tão sublime dentro do nosso existir que nós, evidentemente, precisamos respeitar todas as possibilidades que a vida nos oferece para que nós possamos efetivamente lançar mão do nome dele. Cuidado quando você, por exemplo, se fala em doutrina espírita de venda da mediunidade, isso é muito próximo do mandamento de não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você está numa fila de banco, esperando a hora para ser atendido, e o caixa vai no centro espírita e vê você lá no fim da fila. E ele reconhece você, faz um sinal para você e manda você sair da fila e lá por fora, porque ele vai pegar o seu papel e ele vai pagar e depois ele vai passar para você. Ele faria isso se você não fosse alguém que ele enxerga como sendo uma pessoa que tem autoridade religiosa? Se ele faz isso por uma amizade, é uma coisa. Mas se ele faz isso porque ele acha que você detém um dom espiritual, que você é uma pessoa espiritualmente diferente, porque você tem uma proximidade maior com Deus, você está se prevalecendo da imagem de Deus para fazer os seus interesses pessoais terem mais êxito. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, quando isso acontece, vocês, não, muito obrigado, não, vou ficar na fila. Não se prevaleça da proximidade para nada que seja perigoso, no sentido de nós estarmos usando de maneira equivocada o nome de Deus. Para fazer negócios, para ganhar vantagens, para poder ter mais influência sobre pessoas, para exercer mando sobre os outros, para fazer com que os outros nos obedeçam, porque nós somos a pessoa mais inteligente ou mais conhecedora de espiritismo. Quando a gente fala, todo mundo na reunião cala a boca. Então, é perigoso, porque nós estamos vestindo a capa da autoridade espiritual, ou seja, usando a possível, a pretensa proximidade com Deus para os nossos interesses. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se é para um interesse verdadeiramente puro e correto, vale a pena. Mas se for para atendimento à nossa vaidade, aos nossos interesses materiais, muito cuidado no uso dos recursos que Deus nos concede de sermos reconhecidos como pessoas de autoridade espiritual. Mandamento número 4. É o quarto dos mandamentos que existe a relação do homem com o seu Criador. Esse é um mandamento muito questionado, porque é um mandamento que fala do sábado. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Nesse dia, tu não trabalharás, tua mulher não trabalhará, teu empregado, teu servo, tua serva, teu asno, teu jumento. Ninguém vai trabalhar, porque o Senhor santificou esse dia, tu então não vais trabalhar. Os cristãos têm uma tendência de achar que o dia de sábado é um dia de recolhimento, que é um dia de isolamento, é um dia como se fosse um dia de penitência. E nesse dia o judeu não trabalha, o judeu se recolhe. Esse é um dia
o que é uma grande bobagem, porque não tem nada a ver fazer isso e tal e tal. Essa é uma leitura muito comum do mundo cristão. Só que não é a verdade. O Shabat, que é o dia do sábado, é um dia de imensa festa para os judeus. Eles, durante a semana, ficam aguardando pelo Shabat, porque o Shabat é a celebração da família, é a celebração da presença de Deus nas suas vidas. É um momento mágico em que a família se reúne em torno da mesa para celebrar esse pacto com Deus. Eles não trabalham? É verdade, é um dia que eles se recolhem. Mas sabe por que eles se recolhem? Não é para ficar parado em casa como uma estátua. É o dia da família. É o dia para ficar com os seus. É o dia para sentir as pessoas com quem você convive. É o dia para você se entregar a Deus e se integrar com a sua família. É um dia extraordinário. E nesse dia é muito interessante porque há um conjunto de preparativos que são feitos para a espera do momento maravilhoso, quando vai ter a reunião do início do sábado, o chamado Kabbalat Shabbat, a reunião da recepção do sábado. E aí os preparativos todos são feitos, a família toda se mobiliza, tem que preparar os pães, preparar o vinho, comprar todos os ingredientes, fazer o jantar, para que todo mundo, no pôr do sol, estejam todos em casa para a celebração dessa festa que é o Shabat. E existe uma música que é cantada nas reuniões do Kabbalat Shabbat, que acho que diz muito do que a festa significa. Essa música diz que quando vai começar essa celebração do Shabat, então é cantada uma música de boas-vindas, porque segundo a crença judaica, 2 anjos entram na casa quando vai ter o Shabat, o anjo bom e o anjo mau, o anjo do bem e o anjo do mal. Os dois vêm juntos para checar, saber se o Shabat está posto, se a mesa está posta, se os alimentos estão colocados, se todas as providências foram tomadas. E a música vai dando boas-vindas e vai pedindo que eles venham, que eles participem, que tomem assento, que fiquem, que venham ver o Shabat que vai começar e tal. E depois que falam isso, as estrofes vão se seguindo, até que eles agradecem a presença e os anjos então vão embora. Na crença judaica, quando esses 2 anjos aparecem na reunião, os 2 olham o que está posto. Se tudo que estiver posto estiver bem arrumadinho, tudo certinho, tudo foi feito, o anjo bom olha para tudo que está na mesa e diz: que seja assim no próximo Shabat. E o anjo do mal diz: Amém. Se ao contrário, tiver tudo bagunçado, não tiver nada no lugar, tiver tudo fora do lugar, o anjo do mal diz que seja assim no próximo Shabat, e o anjo do bem tem que dizer Amém. E aí eles vão embora. Então é um momento de muita proximidade dos homens com o seu Criador. Então eles vão relembrar toda essa questão da presença de Deus nas suas vidas. É um dia de recolhimento em que eles não saem, permanecem em casa, para a celebração desse momento mágico do encontro da família com a presença de Deus no seu lar. Muitos vão dizer assim, mas isso é uma grande bobagem, que não tem nada a ver com o Shabat, não tem nada a ver com o sábado, que Deus descansou no sábado. É verdade. Nós hoje sabemos que a evolução das espécies se deu no curso dos milênios e que Deus não descansou no sábado. Mas nós também sabemos que o movimento espírita nos recomenda o culto do Evangelho no lar. Que a gente escolha um dia da semana para reunir a família e façamos uma oração, que a gente possa refletir, porque isso é bom para unir a família, para atendimento das entidades espirituais que possam estar no nosso lar, que isso faz um processo de blindagem espiritual da casa, evitando os processos de perturbação. Isso tudo é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque é daí que vai sair uma compreensão sobre a importância da oração no lar. E as recomendações de Joana de Ângeles sobre os aspectos referentes ao culto do Evangelho no lar diz: após o Evangelho, evite sair, fique em casa, recolha-se para você usufruir ainda mais
os benefícios da oração no lar. Seria o Evangelho no lar uma imagem, ainda que pálida, daquilo que o Shabat dos judeus quer representar? Uma vez por semana, reunir em família para orar, sentir a presença de Deus e recolher-se, garantindo usufruir de maneira mais efetiva os fluidos benéficos da oração dentro do lar. Fica a reflexão. Após este quarto mandamento, fecha o primeiro pacote, os mandamentos do homem com Deus. Vai começar agora o segundo pacote, ele começa e termina. Porque o quinto dos mandamentos é o mandamento que está sozinho. É ele só que constitui um grupo. É o mandamento ligado à questão dos pais. Os pais são tão importantes que mereceram um mandamento especial. Diz o mandamento: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Existe muito material nesse mandamento. O primeiro deles é que o mandamento não diz para amar pai e mãe, e diz para honrar. Por quê? Porque às vezes a relação com os nossos pais não é uma relação muito saudável. Houve abandono, violência, agressão, desamor, uma série de intercorrências muito negativas e que dificultam que a gente consiga ter aquele sentimento de amor pela mãe, o sentimento de amor pelo pai, porque a minha história com eles é uma história muito fragmentada, muito machucada, cheia de muitos senões. É verdade. Pode ser que isso seja verdade. Mas o mandamento não diz para honrar, para amar. O mandamento diz para honrar. E para honrar, você não precisa amar. Honrar significa dar honra para esta pessoa. E existem duas formas de dar honra a uma pessoa, os pais. A primeira forma é viver de maneira que você não os envergonhe. Você viver na vida para que depois ninguém diga: é teu filho, ele foi preso, é teu filho, aquele que está envolvido com coisas erradas. Então, quando você tem na sua história atos que envergonham seus pais, você está desonrando seus pais. Você está envergonhando seus pais. Então, honrarás teu pai e tua mãe viva de maneira digna. Não desonre. Não faça com que eles tenham vergonha, que eles tenham orgulho quando perguntarem: fulano é seu filho? Sim, ele é meu filho. Dizer, sim, ele é meu filho. Já fica tenso, sem saber o que é que vem depois. O que será que meu filho fez que está envergonhando essas pessoas? Então, essa é a primeira forma de honrar pai e mãe. E a segunda é não tirando deles a honra quando eles ficam velhos. Nossos pais com Alzheimer, com AVC, com Parkinson dentro de casa, podem, ou melhor, devem ser tratados de maneira honrosa. Não podemos tratá-los de maneira vergonhosa. Deixá-los abandonados, sem comer, sem tomar banho, sem limpá-los. Eles ficam sujos, azedos, sendo tratados como se eles fossem um peso. Não envergonhe seu pai, não envergonhe sua mãe, não tire a honra deles. Cuide, você tem o dever de cuidar. Eu não amo, mas cuide. Honrarás teu pai e tua mãe. Então, eles estão doentes, estão com Alzheimer, dê banho, cuide, lave, alimente com dignidade. Não trate como se eles fossem um traste velho. Muito cuidado. A vida cobra pesado os processos de desamor que nós temos dentro de nós. Então, honrarás teu pai e tua mãe. É viver de maneira digna para que eles não se envergonhem. E é dar dignidades ao final da existência deles para que eles não sejam desonrados na forma como nós os cuidamos no final da existência. Nada de asilos, nada de abandonos e nada de abandonos dentro do lar. Cuidar deles com atenção e zelo. E isso fazemos quando os pais não nos são amorosos. Mas se os pais são amorosos, nós temos que ir além do honrar e amá-los profundamente pela impagável dívida de gratidão que nós temos, pelo fato de eles haverem nos legado o corpo físico que nós possuímos e pelo qual nos expressamos. O quanto eles foram valiosos para a nossa evolução em nos oportunizar o corpo que possuímos. Mas ele me abandonou. Não importa. Isso não aconteceria se não houvesse em você uma história da lei de causa e efeito que justificasse. A responsabilidade é dele, porque abandonou, mas é sua por ter acontecido,
porque, de certa maneira, no quadro de possibilidades da sua encarnação, essa situação era possível. Então, ele errou? Ele errou. Ele vai responder por isso? Vai. Mas ele só fez isso porque no cenário das possibilidades do planejamento reencarnatório, essa era uma possibilidade. Sabia-se que isso poderia acontecer e todos nós aceitamos as imposições que o nosso planejamento possui porque nós temos necessidade do progresso. Portanto, não cabe por nossa parte essa tentativa de rejeição, de tentativa de justificar o nosso desamor por conta do desamor deles. Não se devolve o mal que a gente recebeu para que a gente não se torne presa da própria lei de causa e efeito. E esse mandamento se distingue de todos os outros porque é o único de todos os 10 mandamentos que tem uma promessa. Ele não termina em honrarás teu pai e tua mãe. Ele diz, honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Qual é a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará? Será uma terra física? Ou será o mundo de regeneração que nos aguarda? Você quer efetivamente fazer parte da próxima etapa da evolução do planeta Terra? Quer continuar integrando essa civilização que está se desenhando para esse momento que nós estamos passando? Quer ter a concessão de continuar sendo habitante da Terra após o período de transição? Ou seja, você quer prolongar os seus dias na Terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará? Então se entregue a seus pais. Ame seus pais, honre seus pais, se dedique a eles. Se dedique à família. Cuide dos seus. Valorize os laços que você possui. Proteja as suas relações de afeto para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós não somente cuidaremos dele, mas perpetuaremos nos nossos filhos os valores que eles nos deram. E por isso, vamos ser os replicadores do modelo que eles nos ensinaram, tudo aquilo de bom, fazendo com que a gente seja merecedor de efetivamente sermos contados entre o número dos bem-aventurados. Neste momento, nós terminamos o segundo bloco dos mandamentos, faltando os 5 últimos. Todos os 5 mandamentos últimos são mandamentos relacionados ao homem com seu próximo. Mas existe algumas coisas bastante interessantes sobre a questão desses mandamentos. São 5 mandamentos. Os 3 primeiros são mandamentos que falam dos nossos atos em relação ao próximo. O penúltimo é em relação às nossas palavras diante do próximo. E o último são os nossos pensamentos diante do próximo. Atos, palavras e pensamentos. Os 5 mandamentos. Vamos começar pelos 3 que dizem respeito aos nossos atos. O primeiro deles é curtinho, diz, não matarás. Esse mandamento não diz não assassinarás, ele diz não matarás. Não matarás é diferente de não assassinarás. Não está se referindo a pessoas, está se referindo a tudo. Não retirareis a vida daquilo que tem vida. Não matarás pessoas, não matarás animais, não matarás, não destruirás aquilo que não precisa ser destruído. Não matarás as esperanças das pessoas. Não matarás os sonhos que os outros possuem. Não serás um instrumento de péssimo comportamento, que é o chamado estraga-prazeres, que mata aquilo de mais positivo que as pessoas têm. Cuidado com os nossos atos, porque nós podemos estar matando pessoas, sonhos, propostas. É muito ruim você conviver com uma pessoa pessimista que o tempo todo diz, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, fulano não presta. É o tempo todo matando. Nunca matei ninguém, mas destruiu, empurrou na direção da depressão, empurrou a pessoa no desânimo.
Quando dizemos assim, meu filho, você nunca vai prestar para nada. Você é uma cruz que eu carrego, você é um peso que eu tenho. Meu marido é uma desgraça que eu tenho. Isso também está incluso no mandamento não matarás. Todas as vezes que eu mato uma pessoa espiritualmente, que eu digo para ela coisas que denigrem a imagem dela, que machucam a pessoa por dentro, são também formas de matar. Então, quando eu digo não matarás, não é somente não matar fisicamente. Esse mandamento eu estou salvo, porque eu nunca matei ninguém. Beleza, já está bom, não matou. Mas é preciso ver as outras coisas, se a gente realmente não matou em outro sentido. Esse é o nosso 6º mandamento. O 7º mandamento, também da parte do comportamento, é não adulterarás. Muitas pessoas restringem essa discussão para o ato sexual, não adulterar. Beleza, é verdade, não deverá fazer isso por conta da monogamia, etc, etc, etc. Mas tem mais coisas do que isso, não é somente o adultério em si. Adulterar é falsear, é falsificar, é enganar, é faltar com a verdade. Então, quando eu pego algum produto e eu misturo para vender, coloco água no leite, não adulterarás. Quando eu ponho peso na balança, quando eu minto no mercado, quando eu falseio nota no boletim, quando eu altero o horário de trabalho, quando eu minto para os meus superiores para ganhar vantagem, quando eu faço alguma atitude que eu engano alguém, eu estou adulterando a verdade. Não adulterarás, não faça nada que não seja verdadeiro. Não desconstrua a verdade agindo de forma que você engana os outros. Quebrou o negócio e vai e coloca assim bem pertinho, para ninguém ver que você quebrou, alguém se esbarra, foi fulano que quebrou. Não adulterarás. Então, adulterar é muito mais do que aquilo que nós pensamos que seja. O mandamento nos recomenda que nós tenhamos o cuidado para não fazer nada nesse sentido. E, evidentemente, a questão sexual está por dentro disso. Evitar os relacionamentos extraconjugais e as formas de machucamento por conta das consequências espirituais que nós temos. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ninguém lesa a ninguém sem lesar a si mesmo. E para não sermos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. E ainda na mesma obra ele diz: as leis nos esperarão pelos séculos afora, até se inscreveram nos nossos corações com caracteres de luz. Nós iremos experimentar tantas quantas forem necessárias, às vezes, para vivenciar as experiências do afeto, até que a gente aprenda os sentidos da lealdade e do afeto legítimo, sem machucamento a quem quer que seja. Mandamento número 8, o antepenúltimo deles: não roubarás. Quando se fala não roubar, automaticamente as pessoas logo pensam nos objetos. Verdade, não deve roubar. Não deve pegar nada que não é seu. Chega lá, pega uma coisa que não é sua e pega. Não pode. Não roubarás. Mas a gente rouba outras coisas que não somente materiais. Nós roubamos dos outros coisas quando nós iludimos as pessoas. As pessoas têm determinadas expectativas e nós levamos dela aquilo que ela tem. É muito parecido com o não matar, só que quando eu faço não matar, eu destruo e eu não fico com aquilo. Eu destruo nela e eu não levo. Enquanto que no roubarás, eu destruo levando para mim. A gente rouba ideias, rouba projetos, rouba posições na empresa, rouba uma série de coisas. Roubo quando a gente tira de alguém e puxa para si. Eu roubo marido, eu roubo esposa, eu roubo namorada, eu roubo coisas que às vezes não são vistas pelos nossos olhos. Eu roubo a esperança que as pessoas possuem. Eu tiro delas e trago para mim. No não matarás, eu destruo delas, mas eu também não fico. Aqui, eu tiro delas e não destruo, mas eu puxo para meu uso aquilo que era do outro. E isso acontece muito com propriedade intelectual, quando a gente pega uma ideia de um colega no trabalho e se apropria dela. Quando nós roubamos a paz das pessoas.
Ela tinha e eu ocupei o espaço e joguei ela para fora e agora eu usufruo do que ela tinha e ela fica do lado de fora. Então eu sou, nessa hora, um descumpridor da lei e sou, portanto, um devedor diante dela. Penúltimo dos mandamentos. Agora nós vamos sair dos mandamentos que falavam de atos, que foi não roubar, não matar, não adulterar e não roubar. Esses 3 são atos. Agora o penúltimo é com as palavras. Não prestareis falso testemunho. Não fale mal das pessoas. Não exerça o papel de maledicente no lugar onde você vive. Não estique histórias que você não conhece. Não fale bobagem sobre as pessoas que você não sabe. E isso não se restringe hoje apenas às questões físicas, mas às redes sociais, o volume de fake news e de desamor que nós temos visto nas redes. Pessoas intituladas com a capa de espíritas, publicando inverdades nas redes sociais e fomentando o ódio, estimulando que as pessoas se odeiem e falando mal de pessoas que nem sequer conhecem. Esquecem-se que as pessoas que elas atacam também possuem filhos, possuem família, e não se pode ficar expondo a vida de quem quer que seja sob qualquer pretexto. Na tentativa de dizer que defendemos o bem, atacamos com as armas do ódio. O mal nunca pode ser defendido com o mal. O mal tem que ser defendido com o bem. E o bem nunca poderá usar as armas do mal para se expressar. O bem só se expressa usando as armas do bem. Ah, mas aí vai demorar demais. Que demore! Que demore! Deus não está com pressa. Quem tem que cuidar do nosso processo evolutivo somos nós. Achar que vamos resolver as coisas pela brutalidade, pela grosseria, nunca deu certo. Gandhi tinha uma frase muito boa, ele dizia assim: eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem, mas o bem que ela faz é temporário e o mal que ela faz é duradouro. Então, às vezes, a gente acha que vai resolver as coisas na brutalidade, na violência, é uma ilusão. Nunca o mal pode se valer, nunca o bem pode se valer do mal para os seus propósitos. Então, hoje na nossa sociedade, evite utilizar as armas da violência para defender o bem. Sejamos nós propagadores do bem. Nos manifestemos nas redes sociais para divulgar o bem. Não façamos como aqueles que estão tão frequentes na nossa sociedade hoje, multiplicando o ódio, o desamor, a violência, a agressividade através de suas postagens. Cuidemos do que a gente faz, porque nós somos responsabilizados pelas ideias que a gente dissemina. Então, esse é o mandamento com relação ao ato de falar, daquilo que a gente diz. Não façamos isso, não espalhemos aquilo que não é verdade. E o último dos mandamentos não é mais sobre atos, nem sobre palavras, é pensamento. Não cobiçareis as coisas do próximo. É uma tendência do pensamento cristão. Ele suprimiu o segundo mandamento das imagens e empurrou todo mundo para cima e ficou faltando um. Então ele pegou o último e quebrou em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo como fosse o penúltimo e não cobiçarás as coisas do próximo como fosse o último. Não é assim que está na lei de Moisés. Não cobiçarás a mulher e as coisas do próximo é um mandamento só. Está tudo junto. Não está separado. É uma coisa única. Aqui, a questão é a cobiça. Na cobiça não tem o ato de pegar. Na cobiça não tem o ato de falar, mas tem o ato de desejar. Eu desejo o outro, eu desejo as coisas do outro, eu desejo as posses que ele tem. Eu sou movido pela inveja, pela vontade de ter, e eu me faço, por isso, escravo do desejo. Para que nós não sejamos, por conta disso, inscritos no livro da vida como sendo aqueles que conspiram contra a felicidade do outro, aprendamos com o Buda a não desejar aquilo que não é necessário para nós, para que nós possamos ter um caminho mais seguro e mais em paz. Todos esses aprendizados poderiam ter dado a nós a condição de nós sermos hoje almas muito mais transformadas e resolvidas. Nós não conseguimos prestar atenção naquilo que a lei de Moisés nos falava. E aí precisamos de uma segunda revelação, a de Jesus, para despertar o amor. Mas nem assim conseguimos despertar
E então veio a terceira com as verdades espíritas, para nos mostrar o porquê temos que amar, o porquê temos que fazer, dando as explicações mais profundas da razão pela qual temos que buscar o bem nas nossas vidas. Essas revelações promanam de uma mesma fonte que é Deus, o soberano Senhor. Por isso elas não podem se contradizer. Elas trazem, na verdade, uma estrutura básica única, e o esteio que elas possuem representa a síntese de tudo aquilo que nós deveremos buscar. O bem, como está disposto na questão 982 do Livro dos Espíritos. É a prática do bem que garante a todos nós a felicidade na vida futura. Façamos, portanto, um esforço de mergulharmos na profundidade daquilo que os mandamentos da lei de Deus, apresentados por Moisés, nos trazem, e iniciemos desde já o grande e majestoso trabalho de libertação das nossas almas, não somente na tentativa de cumprir um mandamento, porque isso é o que Deus deseja, mas porque nós em si, nós desejamos a felicidade para as nossas vidas. E nesses 10 mandamentos, aparentemente tão antigos, encontramos mensagens muito atuais para a transformação das nossas almas desde agora. Que Deus abençoe a todos nós nesse propósito de aprendermos para sermos mais úteis e que as bênçãos do nosso Senhor estejam sobre todos nós. Muita paz. Deus nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia, Jesus, nosso irmão querido, conselheiro, nosso irmão mais velho, queremos agradecer por mais essa oportunidade que a Casa de Francisco nos deu de aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus e dos seus antecessores. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de ouvir as palavras trazidas pelo Elahá. Que ele possa ser abençoado, assim como cada trabalhador e frequentador de nossa casa. Que essas bênçãos possam ser estendidas aos nossos irmãos em aflição, que estão nos hospitais, nas marquises, nos asilos, orfanatos, enfim. Aqueles, Senhor, que precisam do Teu amparo e do Teu amor. Envolve também aqueles que não Te conhecem, aqueles que Te esqueceram. Envolve nosso planeta, onde acontecem muitas dores neste momento. Que nossos pensamentos possam auxiliar na melhora da psicosfera. Que nós possamos, por onde passarmos, deixar um pouco do Teu amor e da Tua luz e da Tua bondade. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser.